Em junho de 2013 foram descobertas evidências do que todo mundo já sabia. O governo dos Estados Unidos monitorava ilegalmente não apenas seus inimigos, como também os seus próprios aliados. O serviço de inteligência dos gringos tinha acesso a conversas privadas entre vários governantes do mundo, incluindo a Dilma Rousseff, que na época era presidente aqui do Brasil. O escândalo abalou completamente a confiança no serviço americano, e isso tudo foi trabalho de apenas uma pessoa. Seu nome é Edward Joseph Snowden, e para alguns ele é um herói, enquanto para outros ele é um traidor da pátria. No vídeo de hoje eu vou contar pra vocês a história de um dos maiores vazamentos da história da humanidade, que teve aí uma grande repercussão, e também pra vocês notarem como a história tá se repetindo aos poucos. Então se vocês curtem esse tipo de vídeo, deixa o like aí embaixo pra poder me ajudar, se inscreva se você for novo por aqui, e antes da gente começar, vamos a uma palavrinha do nosso patrocinador. Galera, o vídeo de hoje é patrocinado pela Blaze. A Blaze é um lugar onde você tem diversos jogos pra se divertir, como o jogo Crash, o Double, o Slide, mas hoje eu vou mostrar pra vocês o jogo Mines, e atenção, é apenas pra maiores de 18 anos. O jogo Mines funciona assim: você vai colocar o seu valor e selecionar a quantidade de bombas no jogo. Aí é só escolhendo os slots, e se você acertar os diamantes, sua aposta vai subindo, e se acertar a bomba, você perde. Para jogar na Blaze, basta se registrar no site, é bem rapidinho, e fazer o depósito nesse botão aqui, usando o Pix, que o valor já vai aparecer instantaneamente na sua conta. Lembrando que o depósito mínimo é de R$20, e tanto os saques quanto os depósitos podem ser feitos via Pix. E antes de confirmarem a transação, use o meu cupom STACKS ou entre pelo meu link aí na descrição para ganhar até R$1.000 de bônus e 40 rodadas grátis, para ir entendendo como que o site funciona e tudo mais. Para qualquer problema, use o suporte da própria Blaze no canto inferior esquerdo aí da tela, e pelo amor de Deus, não coloquem dinheiro aqui que vocês não estão podendo gastar, é tudo para ser só uma diversão. Joguem com responsabilidade, o link tá aí embaixo, e agora vamos ao nosso assunto. Snowden nasceu em 21 de junho de 83 e desde cedo sua família já tinha uma forte ligação com o governo dos Estados Unidos. O pai dele trabalhava na guarda costeira e sua mãe era do judiciário, e ele nasceu para se tornar praticamente um patriota. Desde cedo, Snowden se mostrou um prodígio na tecnologia, e mesmo sem terminar a faculdade, ele conseguiu um trampo na CIA e na NSA, que são duas das agências mais poderosas dos Estados Unidos. Lá ele tinha acesso a informações super sigilosas, e foi a partir disso que sua vida mudou para sempre. Sabe aquela história que você nunca pode conhecer os seus ídolos de verdade, senão você vai se decepcionar? Foi mais ou menos isso que aconteceu com Snowden. Enquanto trabalhava como chefe de segurança digital na NSA, Snowden descobriu que as ferramentas de vigilância estavam sendo usadas para espionar desde cidadãos comuns até líderes globais. Naquele momento, ele percebeu que ao invés de proteger, os Estados Unidos estava invadindo a privacidade de cidadãos comuns, e como um hacker ético, isso era algo que ele não poderia tolerar. Para quem não sabe, o hacker ético é alguém cuja missão é basicamente encontrar falhas de segurança em softwares antes que pessoas mal intencionadas encontrem, ajudando a proteger aí empresas e pessoas, e também algumas outras coisas em benefício da população. É o famoso hacker do bem. Lá nos Estados Unidos isso é levado bem a sério, tanto que existe um certificado oficial para isso, que o Snowden tinha inclusive desde 2010, e ele era tão fiel ao seu lado hacker ético que quando ele descobriu tudo isso, o cara deu uma pirada. Com essas informações de espionagem em mãos, o Snowden passou meses em conflito interno. Por um lado, aquilo ia contra tudo que ele acreditava, mas por outro, ele sabia que se decidisse levar isso para a imprensa, nunca mais pararia de ser perseguido pelo governo e teria que passar sua vida inteira fugindo, a exemplo do Julian Assange do Wikileaks, que inclusive eu já fiz vídeo aqui no canal. O Assange inclusive vai aparecer nessa história, mas segura lá, é lá pra frente. No fim de 2012, então, o Snowden decidiu seguir pelo caminho da exposição. Ele ia fazer um exposed dos Estados Unidos, mesmo que isso colocasse a sua vida em risco. Em uma entrevista posterior ao The Guardian, ele disse o seguinte sobre essa escolha: "Eu estou disposto a me sacrificar porque eu não posso, em sã consciência, deixar que o governo dos Estados Unidos destrua a privacidade, a liberdade de internet e os direitos básicos de pessoas em todo o mundo." Snowden então contata um cara que talvez você conheça, o Glenn Greenwald, que mais tarde viria para o Brasil, mas na época trabalhava para o The Guardian. Ele foi o primeiro jornalista a receber documentos comprovando a espionagem. Nesses documentos que Snowden baixou sem deixar rastros, era revelada basicamente uma rede gigantesca de espionagem que envolviam várias maneiras diferentes de rastrear empresas, pessoas e governos, que vai acabar sendo a maior parte aqui do vídeo, então vamos lá. Um dos primeiros programas que Snowden revelou foi o PRISM, que foi criado em 2007 e que permitia que a NSA tivesse acesso completo a dados de grandes empresas de tecnologia, como Google, Facebook, Apple e da Microsoft. Ou seja, todo aquele papo de conspiração de que o governo tem acesso aos seus e-mails, às suas conversas e de todo mundo aí pelo planeta inteiro, na verdade não era tão conspiração assim, e sim uma realidade. Com esses dados em mãos, eles conseguiam interceptar ou até armazenar e-mails, mensagens, chamadas de vídeo e até arquivos que as pessoas enviavam e guardavam, e tudo em tempo real. E o pior é que, segundo os documentos de Snowden, a NSA
NSA tinha uma conexão direta com os servidores dessas empresas e com a própria autorização delas, então era um monitoramento liberado pelo Google, pela Microsoft e por outras empresas, o que tornava o caso ainda mais grave. Então, se você usava o Gmail e mandava e-mails para pessoas fora do país, não quer dizer necessariamente que você foi espionado, mas definitivamente a sua conversa ali não era privada. Outro programa que o Snowden revelou nos documentos foi o XKeyscore. Basicamente, o XKeyscore era um programa que permitia que os analistas da NSA acessassem quase tudo que uma pessoa fazia online. Isso em qualquer parte do mundo e, claro, sem precisar de autorização judicial. Eles poderiam ver desde e-mails até o que você estava pesquisando no Google ou conversando em tempo real em chats. O QXR ainda teve a capacidade de acessar dados antigos, ou seja, mesmo que você não estivesse sendo monitorado naquele momento, eles podiam pegar suas informações passadas, inclusive, olha o Brasil ali marcado nos países em que o software atuava. Inclusive, algumas imagens aí que eu tô passando na tela são dos próprios documentos vazados pelo Snowden na época. O nível de invasão era absurdo e tudo que um analista precisava fazer para acessar esses dados era preencher um formulário online e pronto, ele tinha acesso. Um exemplo sinistro de como esse programa funcionava é que ele podia monitorar pessoas através de palavras-chave, ou seja, se você pesquisasse ali VPN ou criptografia no Google, você possivelmente já poderia ser colocado aí numa rede de espionagem, o que é até meio engraçado, né, porque justamente se a pessoa tá pesquisando isso, ela quer mais privacidade, ela quer anonimato, porém ela tava recebendo em troca uma espionagem. Mas um programa revelado pelo Snowden foi o Muscular, que era uma parceria entre a NSA e o Serviço de Inteligência do Reino Unido. Juntos, eles interceptavam dados que trafegavam entre servidores de empresas como o Google e o Yahoo, sem que essas empresas soubessem. O Google aparentemente estava com a NSA usando o Prism, e no Muscular ele na verdade era um alvo. A NSA então conseguia rastrear tudo que rolava nos data centers, pegando milhões de dados em tempo real. O que tornava o Muscular tão preocupante era que com ele a NSA ignorava completamente qualquer tipo de criptografia que as empresas colocavam, então a proteção dos usuários ia por água abaixo e ficava por isso mesmo. Ou seja, mesmo que você mandasse um e-mail criptografado, ele poderia ser interceptado no caminho, enquanto ainda estava em formato legível antes de ser criptografado de novo. Isso dava a NSA acesso a tudo, a comunicações, arquivos e qualquer coisa que estivesse nos servidores dessas empresas. Com tudo isso em mãos, o Snowden pegou os documentos, mandou pro Glenn e também para outros profissionais. Os arquivos também foram enviados para uma documentarista chamada Laura Poitras, além do jornalista Barton Gellman do The Washington Post. Em maio de 2013, ele estrategicamente pediu um afastamento da NSA, alegando problemas de saúde, e foi até Hong Kong se encontrar pessoalmente com o Glenn e com a Laura para começar o processo de exposição. No dia 6 de junho de 2013, tanto o The Guardian quanto o The Washington Post publicaram as matérias que mudaria tudo para sempre. Eles expunham a existência do Prism e as provas de que mais de 3 bilhões de dados pessoais foram coletados sem autorização pela NSA apenas em 2013. 3 dias depois saiu a revelação oficial de que ambos os veículos tiveram a mesma fonte, o ex-funcionário Edward Snowden. Já escondido em Hong Kong para não ser preso pelo governo americano, o Snowden também revelou que a NSA também espionava líderes globais, só para ver o circo pegar fogo mesmo. Um dos casos mais conhecidos foi a da chanceler alemã, a Angela Merkel, que teve seu celular monitorado por anos e declarou que com isso cortaria a relação amigável com o governo norte-americano. Como Snowden esperava, isso gerou uma crise diplomática grave entre os Estados Unidos e a Alemanha, e até hoje as coisas não são mais as mesmas entre eles. A presidente do Brasil, a Dilma Rousseff, também foi citada diretamente pelo Snowden, o que causou tensões parecidas, já que ela mantinha conversas com Merkel. O governo dos Estados Unidos então começou a ser questionado, na verdade bombardeado com questões sobre o assunto, e tudo que eles fizeram de primeira atitude foi negar e acusar o Snowden de traição e conspiração. Muita gente inclusive ficou do lado do governo no começo, afirmando que essas medidas eram necessárias para que não ocorresse novamente aí um 11 de setembro. E outra parte importante dessas revelações foi sobre a coleta de metadados. Ao contrário do conteúdo específico das conversas, os metadados mostram informações sobre a comunicação, como quem ligou para quem, quando, onde a ligação foi feita, quanto tempo ela durou e outros dados do tipo. A NSA coletava bilhões de metadados todos os dias, alegando que isso não violava a privacidade porque eles não olhavam o conteúdo. Acontece que muitos especialistas em privacidade discordam dessa informação, dizendo que os metadados, quando você analisa eles em grande quantidade, podem sim revelar tanto ou até mais que o conteúdo da mensagem em si. Porque pensa comigo, o governo não sabe exatamente qual é a mensagem, mas ele sabe quem enviou, para quem enviou, o horário, a localização, o contexto, se foi uma chamada de vídeo, quanto tempo ela durou e por aí vai. Logo depois que as primeiras notícias estouraram, o Snowden sabia que a sua vida ia mudar para sempre. Ele se tornou o homem mais procurado do mundo, acusado de trair o seu país e colocar a segurança nacional em risco, olha só. Com os documentos em mãos que mostravam uma das maiores operações de espionagem já vistas na história, ele não tinha dúvidas nenhuma de que o governo dos gringos iria atrás dele. E sabendo disso, ele precisou planejar sua fuga com muito cuidado. Edward foi para Hong Kong porque ele achava que lá, por ser um território com um sistema legal separado da China, ele teria uma proteção temporária contra extradição. Essa estratégia foi inspirada na de Julian
Assange, que procurou asilo diplomático em vários países e passou a ser um apoiador de Snowden em público depois que as notícias saíram. O Snowden sabia que a China não era tão amigável assim com os Estados Unidos já naquela época, então Hong Kong parecia um bom lugar para poder fugir. E rapidamente ele foi acusado pelo governo americano com base na lei de espionagem de 1917, além de roubo de propriedade do governo e vazamento de informações de defesa nacional. Ou seja, botaram um alvo gigantesco na cabeça do maluco. Os Estados Unidos então começaram a pressionar muitas autoridades de Hong Kong para uma extradição urgente e logo ele percebeu que seria questão de tempo até que eles conseguissem. A situação do cara era basicamente um 5 estrelas no GTA, só que ela não ia sair de jeito nenhum, ele ia ser perseguido pelo resto da vida. Snowden então decidiu pedir ajuda para Julian Assange, que prontamente conseguiu enviar uma escolta para que ele fosse de avião até Moscou, na Rússia. O plano original era pedir um asilo no Equador, o mesmo país que tinha dado proteção ao Assange e que tinha uma postura crítica contra os Estados Unidos, mas ao chegar em Moscou, o plano saiu dos trilhos. O passaporte dele foi cancelado pelo governo americano quando ele ainda estava no voo, ou seja, ele acabou ficando preso no trânsito entre Moscou e acabou tendo que ficar lá no aeroporto de Moscou durante 40 dias sem poder ir para lugar nenhum porque ele virou um cidadão sem pátria. Enquanto estava lá, ele enviou pedidos de asilo para 21 países diferentes, incluindo o Brasil, que recusou seu pedido. E é complicado porque, bom, ninguém quer se queimar logo com o governo mais poderoso do Ocidente. Mesmo assim, 3 desses países se dispuseram a abrigá-lo, e foram eles a Venezuela, a Bolívia e a Nicarágua. Mas no fim das contas, a Rússia acabou dando abrigo para ele, e em 1º de agosto, o Snowden foi liberado para seguir viagem, e obviamente, os Estados Unidos reagiu com força total. Snowden passou a ser pintado como um traidor da pior espécie, e o governo alegou que ele estava quebrando a privacidade de toda uma nação. O que, convenhamos, chega a ser meio engraçado. Como assim você descobriu nossos crimes e espalhou pra todo mundo? Tá doido, moleque? Inclusive, ele tinha 29 anos na época. O presidente da época, Barack Obama, tentou equilibrar um pouco o discurso, reconhecendo que os programas de vigilância precisavam ser revistos, mas ainda assim dizia que Snowden havia traído a pátria. Ele afirmava que, embora a discussão fosse válida, a forma como Snowden agiu era inaceitável e que ele jamais pisaria nos Estados Unidos sem ser preso. O Obama sugeriu que o Snowden poderia ter denunciado os problemas por meios oficiais, como a lei de proteção ao denunciante, e em resposta, o Snowden disse que se fizesse isso, ele, além de perder o emprego, poderia ser morto, né? Ataque iam deixar um cara circulando por aí sabendo de todas essas informações, né? Depois que a Rússia concedeu asilo ao Snowden, o governo americano ficou altamente transtornado e a relação entre o Obama e o Putin começou a se deteriorar bastante. A Rússia passou a ser vista pelos Estados Unidos como uma nação mais adversária ainda, e para muitos isso seria a pior coisa que poderia acontecer, mas Putin foi lá e dobrou a aposta e basicamente disse o seguinte: se vocês não gostaram que eu dei o asilo pro cara, agora ele vai ser um cidadão russo. E assim, oficialmente, ele recebeu a cidadania. E assim os anos foram se passando e o Snowden continua lá na Rússia, onde ele sabia que não ia ser preso a qualquer momento. De dentro do país, ele passou a ser uma voz ativa sobre vigilância, privacidade digital e liberdade civil, fazendo o que era possível para ajudar dentro dos limites da internet. E publicamente ele virou um herói, mas principalmente nos fóruns aí pela internet. Apenas em 2015, o Congresso dos Estados Unidos aprovou a USA Freedom Act, que acabou com a coleta em massa de registros telefônicos dos americanos pela NSA. O caso do Snowden deixou as pessoas tão assustadas que diversas outras leis passaram a valer de 2013 pra frente, mas sinceramente, você acha realmente que os Estados Unidos deixou de espionar alguém? O Google, a Apple e o Facebook adotaram aí a criptografia ponta a ponta, você vê isso escrito em todo canto, surgiram diversas leis ao redor do mundo, como o Marco Civil aqui no Brasil e o GDPR lá na União Europeia, e enfim, o cara basicamente expôs o que todo mundo na época já suspeitava absurdamente. No momento ele segue ainda lá na Rússia e recentemente ele deu uma entrevista pro The Guardian quando o vazamento completou 10 anos. Ele falou uma frase que eu achei interessante terminar o vídeo com ela aqui. Se pensarmos no que vimos em 2013 e olharmos pro que os governos estão fazendo hoje com a internet, isso faz com que 2013 pareça brincadeira de criança. Confiamos no governo e nas companhias de tecnologia e eles tiraram vantagens de nós e nos ferraram. E isso vai acontecer de novo. Dê uma conferida também na história do brother dele, o Julian Assange, que expôs diversas coisas, incluindo crimes de guerra dos Estados Unidos com imagens oficiais. É só clicar aí na tela e antes de sair do vídeo, deixa aquele joinha aí pra poder ajudar aqui no meu trabalho. E é isso aí, povo. Muito obrigado por assistir até o final. Um abraço e tchau!